E o primeiro passo precisa dar para buscar uma verdadeira vida espiritual é a leitura da palavra. Não tem como viver uma lei se você não conhece essa lei. E não tem como viver o que dá certo se você ainda não sabe o que dá certo. Então, pare de tentar viver do jeito que você acha que é, ou do jeito que as pessoas dizem que é, ou do jeito que a sociedade prega que é. Viva do jeito que realmente é. Viva a verdade do jeito que dá certo, porque quando você faz o que quer, tem os resultados que não quer. Mas quando você faz o que dá certo, o resultado é o que realmente dá certo. Hoje eu quero te falar sobre como certas coisas dominam o nosso corpo e a nossa vida e o que nós podemos fazer para mudar isso. Tudo se resume a 3 fatores: quantidade, constância e frequência. Ou seja, aquilo que você mais consome, pratica e se expõe acaba dominando você. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Perceba que a Bíblia não está proibindo o consumo de bebidas alcoólicas. Bem pelo contrário, não está proibindo. Não é proibido beber. Beber um cálice de vinho, um copo de cerveja ou até uma dose de outra bebida alcoólica não é pecado. O problema está na embriaguez. Se embriagar sim é pecado. Por quê? Porque quando nós estamos embriagados, nós perdemos o controle sobre nossos pensamentos e ações. A embriaguez, ela traz uma felicidade momentânea, mas que no fim se transforma em tristeza. Jesus, ele já nos ensinou em outra passagem que não é o que entra no corpo que contamina o homem, ou seja, não é a bebida, mas o que sai dele, ou seja, os impulsos que a embriaguez traz. O que isso significa? Quando nós estamos sob o efeito do álcool, nós podemos dizer e fazer coisas que não faríamos se estivéssemos conscientes. Não é porque queremos agir assim, mas porque perdemos o domínio sobre nós mesmos. Agora, voltando ao ponto principal. Tudo que domina a nossa vida segue um padrão, que eu já disse: quantidade, constância e frequência. Se nós queremos que algo diferente nos influencie, precisamos mudar o que estamos consumindo e praticando diariamente. Então, o que está dominando você hoje? E o que deveria estar dominando você hoje? Pensa nisso. Vou te dar um exemplo. Você conhece alguém que bebe só de vez em quando? Um cálice de vinho no domingo ou um copo de cerveja em um momento específico? Essa pessoa, ela não é dominada pelo álcool. Agora, pense em alguém que bebe todos os dias, várias vezes ao dia. Essa pessoa deixa de ser apenas um consumidor e passa a ser um alcoólatra. O álcool começa a dominar a vida dela, controlar suas ações e influenciar seu comportamento. E você já deve ter reparado que cada pessoa reage de um jeito diferente quando está embriagado. Alguns ficam engraçados, outros ficam chatos, alguns amorosos, outros querem até brigar, partir pra porrada. Tem quem abraça todo mundo e tem quem se afaste completamente, não quer nem que toca. Cada um reage de um jeito. Agora, olha o que diz a palavra que a gente acabou de ler. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Você faz o que você não quer, o que você não tem controle, mas deixem-se encher pelo Espírito. Por quê? Porque quando estamos embriagados, nós perdemos o controle e fazemos coisas que normalmente não faríamos. O álcool, ele influencia nossos pensamentos e atitudes quando consumido com quantidade, frequência e constância. E aqui vem o ponto mais importante. Do mesmo jeito que o álcool pode dominar alguém, o Espírito Santo também pode. Quando alguém está cheio do Espírito Santo,
cada um reage de uma forma diferente. Alguns falam em línguas, outros profetizam, outros recebem discernimento, outros ensinam. Assim como o álcool muda o comportamento de uma pessoa, o Espírito Santo transforma a nossa vida. Mas para qualquer coisa dominar a nossa vida, precisa de quantidade, frequência e constância. Então eu te pergunto, o que você quer que domine a sua vida? O pecado, as influências do mundo ou o Espírito Santo? Eu já sei a resposta. Claro que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador. E é por isso que hoje eu quero te ensinar como a leitura da palavra pode dominar a sua vida e transformar a sua mente e coração. Porque muita gente lê a Bíblia, mas não entende o que está escrito. E quando chega num versículo difícil, fecha a Bíblia, desculpa, acaba fechando a Bíblia e pronto, e abandona quando chega num versículo difícil. Ou pega a Bíblia, lê tudo bem rapidinho e não entende nada. Assim, e para a verdade que está na Bíblia, a verdade que está aqui dominar sua vida, você precisa saber qual é essa verdade. E para saber é só lendo. E para ela dominar sua vida não é ler uma vez na semana, não é ler de vez em quando. É ler com constância, frequência e quantidade. Mesmo nas horas difíceis, você precisa de constância, frequência e quantidade para aquilo dominar sua vida. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como ler e entender a palavra de Deus, seguindo o princípio que eu estou falando desde o começo, da constância, frequência e quantidade. Esse é o caminho para viver as maravilhas que Cristo tem para você. Existem 3 formas de ler a Bíblia, 3 maneiras de se aprofundar na palavra de Deus. Primeira, com o auxílio do autor, ou seja, com a presença do Espírito Santo discernindo a palavra. Já parou para pensar que a Bíblia é o único livro que você lê na presença do próprio autor? Isso é algo único e muito poderoso, forte de escutar. Você também pode interpretar ela através da hermenêutica, que nada mais é do que a interpretação do texto. No início pode parecer difícil, mas com o tempo, a prática e o estudo contínuo, a interpretação se torna mais clara e natural. E a terceira é por meio de pessoas iluminadas, que recebem de Deus o dom da interpretação. Se você está começando agora, ou se já lê a Bíblia há algum tempo, mas encontra dificuldades para entender certos trechos, essas pessoas, elas podem te ajudar. E não é feio pedir ajuda, é muito importante pedir ajuda para compreender melhor. Agora, para que a palavra de Deus domine a sua vida, você precisa aplicar 3 princípios fundamentais, que é quantidade, frequência e constância. Primeiro, quantidade. Deixa eu falar um pouco dele. A leitura da Bíblia, ela precisa ser parte da sua rotina diária. Não basta ler uma vez por dia e pronto. Ou só 2 minutinhos. O ideal é ler 2 ou 3 vezes ao dia. Ou se for ler uma única vez, lê pelo menos 1 hora. Principalmente nos momentos em que você estiver mais disposto do dia. Nosso cérebro, ele processa 1000 palavras por segundo. Ele cria 1000 palavras por segundo. Mas quando nós começamos a ler, durante uma leitura, essa velocidade ela diminui para cerca de 200 palavras por segundo. Se você estiver cansado, então a leitura pode te deixar sonolento e dificultar o entendimento. Por isso, dê preferência para ler a Bíblia nos momentos em que sua mente estiver mais ativa, como pela manhã ou nos horários mais ativos do seu dia. Segundo, frequência. A leitura da Bíblia, ela precisa se tornar um hábito diário. Todos os dias. Não basta ler de vez em quando. Se você quer que a palavra de Deus domine sua vida, precisa se alimentar dela 7 dias por semana, diariamente. Assim como o alimento físico fortalece o corpo, a leitura frequente fortalece sua mente
e seu espírito. 3. Constância. A constância é o que faz a palavra transbordar em sua vida. No começo, pode parecer que nada está mudando, mas é um processo. Você está plantando hoje, agora, durante a leitura, aquilo que vai colher amanhã. E mesmo quando começar a colher os frutos, não pode parar de plantar, porque sempre haverá um novo futuro, um novo fruto para colher enquanto você está plantando. Porque se você para de plantar hoje, amanhã não vai mais ter fruto. Então, quando você estiver colhendo, continua plantando. A constância, ela te transforma, te molda e faz com que a palavra realmente faça parte de quem você é. Agora, pensa nisso. Se nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos, isso vale tanto para a vida offline quanto online. Se você consome conteúdos de um determinado tipo de pessoa, começa a se tornar parecido com ele, tanto pela internet como pela leitura. O mesmo acontece com a leitura da Bíblia. Quando você lê com quantidade, frequência e constância, você passa a pensar, a agir e viver de acordo com a palavra. E é isso que Deus quer para a sua vida. Então, se você deseja crescer espiritualmente, se você deseja que o Espírito guie seu caminho, e se você deseja ser transformado, precisa se aprofundar na leitura da palavra todos os dias. Se você quer que a palavra de Deus e a verdade domine a sua vida, é preciso buscá-las com constância, frequência e quantidade. A Bíblia, ela contém instruções para a vida, a sabedoria que você precisa para tomar decisões certas. Tudo que você precisa saber está ali, não tem outro livro mais completo que aquele. Quando você age baseado apenas no que acha, no que você acha certo, muitas vezes acaba errando. Mas quando segue o que está escrito na palavra, você está colocando em prática princípios que têm funcionado e dado certo há milênios, que nunca falharam. E quanto mais você pratica o que dá certo com constância, frequência e quantidade, mais esses ensinamentos passam a guiar sua vida. Então, quando você está dominado pela palavra, você chega numa parede, você sabe pro rumo que você vai virar. Mesmo que antes você tenha cometido erros, mesmo que antes nada parecesse dar certo, essa prática contínua da palavra começará a transformar tudo. Antes de encerrar, eu quero te ensinar uma ação, ou seja, uma oração que pode ser feita antes da leitura da Bíblia. Como eu já falei, a Bíblia é o único livro que você lê na presença do próprio autor. E um dos modos mais poderosos de trazer essa presença para perto é com uma oração simples. Antes de começar a leitura, feche seus olhos, olhe para o Espírito que está dentro de você, do fundo da sua alma, fale com Deus. Peça assim: Espírito Santo de Deus, me conduza durante essa leitura, que eu possa entender profundamente cada palavra, cada frase, cada versículo, cada capítulo e cada livro. Que eu não apenas compreenda, mas também viva essa palavra. Que esse entendimento, Espírito Santo, transborde em minha vida e na vida de outros. Que ao conhecer a verdade que eu vou ler e que você vai me ensinar, eu possa compartilhá-la para que mais pessoas encontrem a paz e a felicidade que o Senhor nos dá através da palavra. Fazendo essa oração com constância, olha só, com constância, frequência e quantidade, a presença do Espírito Santo será cada vez mais forte na sua vida. E não só no momento da leitura, mas em tudo que você faz. Faça a oração e peça que o Espírito Santo te guie com constância, frequência e quantidade. E o primeiro passo que a gente precisa dar para buscar uma verdadeira vida espiritual é a leitura da palavra. Não tem como viver uma lei se você não conhece essa lei. E não tem como viver o que dá certo se você ainda não sabe o que dá certo. Então, pare de tentar viver do jeito que você acha que é, ou do jeito que as pessoas dizem que é, ou do jeito que a sociedade prega que é. Viva do jeito que realmente é. Viva a verdade.
do jeito que dá certo. Viva do jeito que dá certo. Porque quando você faz o que quer, tem os resultados que não quer. Mas quando você faz o que dá certo, o resultado é o que realmente dá certo. Agora que você entendeu a importância da leitura constante e da interpretação correta da Bíblia, lembre-se de que cada passo dado nessa jornada espiritual é um passo em direção à transformação que Deus tem preparado para a sua vida desde a sua criação, que está escrito no livro da vida. À medida que você busca a verdade, o Espírito Santo vai te guiar, trazendo entendimento, sabedoria e força para viver conforme os princípios de Deus. A cada novo dia em que você se dedica à leitura da palavra, você está se aproximando mais de uma vida plena, onde a paz, a alegria e a força divina se manifestam em todos os aspectos. Não é fácil, mas posso garantir que com perseverança você verá os frutos dessa jornada de fé. Depois que esses frutos virem, você nunca mais vai querer deixar. E ao viver conforme a verdade, você não só transforma a sua própria vida, mas também influencia positivamente todos ao seu redor, porque você sabe a verdade e você ensina a verdade. Portanto, siga firme. A Bíblia é o manual da vida. E quando você a coloca em prática, verá como sua vida pode ser diferente e cheia de propósito. Eu te convido a fazer essa escolha hoje e todos os dias. Deus está com você em cada passo. E eu declaro, no nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus, que você vai mudar a sua realidade hoje e começar a viver a verdade através da palavra. Declaro que você será forte e buscará a verdade na palavra. A partir de hoje você vai viver a palavra. E jamais olhos viram, jamais ouvidos ouviram, jamais passou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para a sua vida. Amém e amém.